falar para os professores, para os ouvintes, os irmãos que estão nos acompanhando, missionário Lenilson? Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Entrando aqui nesse segundo tópico, né, que fala sobre a oração de Elias, esse tópico ele também tem 3 subtópicos, né, e nós vamos aqui tentar ser bastante objetivo neles, porque vai ter cerimônia, mas não obtiveram resposta, né? Porque só Jeová pode responder com fogo. Não existe outro Deus que poderia responder com fogo a não ser o Senhor Jeová, né? Então Elias, agora, depois dele permitir que os profetas de Baal e de Azerá clamassem das primeiras horas da manhã, o combinado era das primeiras horas até o meio-dia, né? Mas Elias estende, dá um pouco mais de tempo, eles vão até aproximadamente às 3 da tarde. E mais ou menos nesse horário, quando seria o horário da oferta de manjar em Jerusalém, no templo, Elias agora ele toma a frente, né, e diz, não, agora é minha vez, e ele vai ali fazer a sua parte no desafio, né? E a parte de Elias, conforme aqui o primeiro subtópico, fala os preparativos de Elias, né? Antes de Elias orar, ele faz toda uma preparação que é muito significativa, que é muito simbólica e que ensina algumas coisas para nós. Então, falando sobre esse preparativo, eu quero dar aqui algumas observações. A primeira é que a primeira atitude de Elias é restaurar o altar que estava quebrado, né? O altar que havia sido quebrado, o altar que havia sido derrubado. Eu sei que pode parecer óbvio para muita gente, mas talvez para outros possa gerar dúvida a respeito de que altar era esse, né? Porque o texto começa dizendo sobre o altar que os profetas de Baal ergueram e ali estavam sacrificando a Baal, né? E aí, depois de todo aquele movimento, eu já ouvi algumas pessoas dizer que Elias teve que consertar porque os profetas de Baal quebraram tudo, dando uma ideia errônea de que era o mesmo altar, e não era, tá ok? Isso tem que ficar muito claro. O altar que os profetas de Baal usavam era um, o altar que Elias vai usar era outro, tá certo, irmãos? Porque Deus ele não manifesta a sua glória em altar estranho. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus jamais iria manifestar a glória no altar que havia sido dedicado a Baal. Então, é muito importante que os irmãos tenham essa percepção, né? Não era o mesmo altar. Então, que altar era esse? Esse altar provavelmente era um altar que outrora era utilizado para sacrificar a Deus, sacrificar a Jeová. Só que como a idolatria se multiplica muito, o que começou a se fazer? Começou a se derrubar os altares que antes eram dedicados ao Senhor, para que fossem erguidos novos altares que agora estavam sendo dedicados a Baal e a Zerá. Então, ao que tudo indica, ali no Carmelo havia um fragmento de altar, ou seja, um altar que estava derrubado, destruído pela evolução, pelo aumento da idolatria. E que Elias ali ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar esse altar que tinha sido abandonado pela idolatria do povo, né? E isso fala para nós da importância de nós revermos práticas antigas e que com o passar do tempo, devido a inovações que vão surgindo, vão sendo deixadas para trás, né? A gente vê que hoje os shows, espetáculos, gospels, eles estão lotados, mas os círculos de oração, os cultos de doutrina, ensinamento bíblico, são os trabalhos que mais sofrem em relação à frequência, ou seja, há uma inversão de valor muito grande no meio cristão, e essa restauração de altar, ela nos traz essa aplicação, a importância de nós restaurarmos coisas que ficaram para trás, mas que são essenciais para que a glória de Deus se manifeste no meio do seu povo. Então, esse altar não é o mesmo que os profetas de Baal estavam utilizando. Esse altar era um altar que antes era utilizado
mas que houvera sido derrubado e desprezado pela idolatria. Mas agora Elias, ele vai restaurar esse altar que outrora estava derrubado. O tópico vai dizer também dos materiais que Elias usa para fazer essa restauração, para fazer essa reedificação tão importante, que ele vai falar que ele toma 12 pedras, né? Ele toma 12 pedras e com aquelas 12 pedras ele edifica ou ele reedifica aquele altar para que nele fosse oferecido um sacrifício ao Senhor. Elias está no Reino do Norte, onde era composto por 10 tribos, né? 10 tribos estavam ali. Mas Elias faz questão de tomar 12 pedras, para deixar claro que o Deus de Israel não era um Deus de tribos divididas. Embora diante dos homens ali, e até por permissão divina, o reino estivesse dividido entre norte com 10 tribos e sul com 2, aos olhos de Deus era um só povo. E Deus era Deus de todo o seu povo, e não apenas de um grupo ou de outro grupo, né? E essa atitude de Elias, essa ação de Elias, ela nos chama também a uma aplicação sobre a importância da unidade da igreja. O Salmo 133 diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. No livro de Atos, a Bíblia vai dizer que todos estavam juntos, no mesmo lugar, e o Senhor derramou o seu Espírito. Mais à frente, vai dizer que todos comiam junto, viviam junto, e o Senhor, pela mão dos apóstolos, operava sinais, prodígios e maravilha, deixando claro que Deus, ele se agrada da unidade. Deus é um Deus de unidade, não um Deus de separação. Mas Elias não usa somente as 12 pedras, né? Ele vai usar também a água. É muito interessante essa parte, né? Que Elias, ele vai usar, ele vai cavar um rego em volta desse altar reedificado, né? Que fique claro isso. E esse rego, de acordo com alguns comentaristas, ele comportava de 12 a 15 litros de água. Então Elias vai mandar que tragam água. Eles vão trazer 4 cântaros e vão jogar sobre aquela oferta. Depois ele manda repetir, mais 4, são 8. Depois ele manda repetir, mais 4, são 12. Então Elias usa 12 pedras e Elias usa 12 cântaros de água, né? Com o mesmo simbolismo. Nós podemos aplicar que para cada cântaro estava ali uma oferta, um sacrifício de cada uma das tribos, como se fosse um todo, como o povo como um todo, naquele ato, estivesse sacrificando ao Senhor algo que lhe iria custar alguma coisa, né? E qual é a aplicação importante nisso? É o que Davi fala em 2 Samuel 24, 24, quando ele fala assim: eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Isso fala da importância da nossa liberalidade, do nosso desprendimento. Às vezes nós queremos receber muita coisa de Deus, mas não somos liberais com Deus no sentido das nossas finanças, no sentido do nosso tempo, né? Nós queremos apenas receber, mas não estamos dispostos a sacrificar, não estamos dispostos a compartilhar, né? E aqui quando Elias ele faz essa convocação para a utilização da água, ele usa 12 cântaros, um cântaro para cada tribo. Ele está mostrando que o que eles mais precisavam naquele momento? Era de chuva, havia uma seca, então a água era algo muito valioso naquele momento. Ninguém iria desperdiçar 12 cântaros de água. Então foi um sacrifício altíssimo, requerido do povo. E o povo correspondeu, obedeceu a ordem dele, e isso me ensina que para receber algo de Deus, para receber algo que eu preciso, para receber a glória, para viver o milagre, o sobrenatural, eu preciso ser liberal com Deus, eu preciso ser desprendido. Eu não posso ser uma pessoa apegada naquilo que Deus me dá, naquilo que eu recebo como bênção da parte de Deus, né? Então, nesse primeiro subtópico, nesse preparativo, eu gostaria de ressaltar isso. A restauração de algo que estava quebrado e desprezado, apontando para a importância de nós revermos conceitos e valores que com o tempo vão se perdendo, mas que são essenciais no nosso
relacionamento com Deus. Segundo, os materiais que ele usa. Ele usa 12 pedras, simbolizando a unidade do povo. Ele não está ali sacrificando apenas para o reino do norte. Ele está sacrificando por todo o Israel. Ele está chamando todo o Israel à importância da unidade. E terceiro, quando ele utiliza a água, ele está levando ao povo a fazer um sacrifício de desprendimento, de liberalidade, para que eles pudessem receber de Deus a bênção como eles tanto necessitavam. No subtópico 2, irmãos, vai falar sobre a oração confiante, né? Depois que Elias faz os preparativos, aí sim, ele vai orar. E eu quero apontar algumas características da oração de Elias. A primeira característica dele é a humildade, né? Elias, ele ora com humildade. Ele é o profeta do momento. O que ele disse estava se cumprindo. Ele poderia, né, se vangloriar por aqueles acontecimentos que foram preditos por ele, mas não. Ele demonstra total humildade. E isso me faz lembrar da parábola, né, que Jesus conta em Lucas 18, do versículo 9 ao 4, quando sobe ali para a oração aqueles dois homens, né, o publicano, o pecador, e o fariseu. O fariseu bate no peito, dizendo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esse publicano, cheio de orgulho, cheio de vanglória. E o publicano, o pecador, não, ele nem levanta os olhos ao céu, ele não se julga digno nem mesmo de olhar para os céus, ele bate no peito, né? Ele bate no peito e ele pede misericórdia, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta, quem desceu justificado? E fica muito óbvio que foi aquele pecador, aquele publicano, porque ele teve uma atitude de humildade. Então, a primeira característica da oração de Elias é a humildade. A segunda característica da oração de Elias é a simplicidade. Elias não usa palavras difíceis, Elias não busca termos difíceis, ele é simples na sua colocação, né? E nos faz lembrar do que Jesus ensinou. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Então, ele é bastante simples na sua colocação. Terceira característica, a objetividade. Elias não dá rodeio, irmãos. Elias, ele vai direto àquilo que ele quer. O que ele está pedindo a Deus? Que Deus mande fogo. O que ele queria era que Deus provasse diante de todo Israel que ele é o verdadeiro Deus, enviando fogo. Ele é direto na sua petição. Ele é objetivo na sua petição. Isso me lembra da experiência de Jesus com o cego, né? Quando Jesus chega diante do cego, em Lucas 18, versículo 41, e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? E ele de bate pronto, eu quero ver. Ele é objetivo naquilo que ele está pedindo, ele não dá rodeio, ele é direto naquilo que ele está pedindo. A quarta característica da oração de Elias é uma oração confiante. Tiago 1, versículo 6 diz que devemos pedir com fé e sem duvidar. Então Elias pede com confiança, com ousadia. E por que ele pede com confiança e com ousadia? Porque em 1 João 5,14 a Bíblia diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Então Elias pede confiante, porque ele sabe que aquilo que ele está pedindo é a vontade de Deus. E, de fato, ele alcança a sua petição. E a quinta característica da oração dele, e final, encerrando esse subtópico, irmãos, é que a oração de Elias é uma oração bíblica e corretamente teológica. E aqui eu quero chamar um pouco a atenção dos irmãos sobre a importância disso. Quando Elias vai orar aqui no capítulo 18, no desafio, ele começa a sua oração invocando a Deus como Senhor. Então ele invoca a Deus, ressaltando, eu ordeno que Deus faça, e como se Deus fosse o servo e nós fôssemos o Senhor. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a oração de Elias é uma oração bíblica, é uma oração teologicamente correta, porque ela começa exaltando a Deus como Senhor, colocando a Deus como Senhor. Qual é a posição de Elias na oração? Ele diz, servo. Então, Elias é o servo e Deus é o Senhor. E aí, qual é o objetivo da oração de Elias?
que Deus fosse glorificado na resposta com fogo. Então, uma oração bíblica, uma oração teologicamente correta, é aquela em que Deus é o Senhor, eu sou o servo, e o que eu estou lhe pedindo vá glorificar o nome dele. Seja para a glória do nome dele. E aí eu quero ressaltar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, nessa oração confiante, eu quero ressaltar essas características: humildade, simplicidade, objetividade, confiança e uma oração teologicamente correta, uma oração bíblica, uma oração em que Deus é o Senhor, o pedinte é o servo e o resultado dela é para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, adotando uma postura como essa que Elias adota, de preparação, de unificação, de sacrifício, uma postura de uma oração bíblica, o resultado não poderia ser diferente. Deus, ele manifesta a sua misericórdia, né? Ele manifesta a sua misericórdia. E é muito interessante o sentido da palavra misericórdia. Segundo o dicionário, misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Qual era a condição do povo? O povo estava em desgraça, né? Devido à seca, devido ao manquejar espiritual. A sequidão de Acabe não estava só em Acabe, estava também no povo. Mas Deus, vendo a atitude do profeta, Deus vendo a ação de alguns do povo em ofertar os cântaros de água, Deus vendo que a oração do profeta foi uma oração que visava glorificar o seu nome, o que Deus vai fazer? Ele vai responder à oração. Ele vai mandar fogo, ele vai levar o povo a se arrepender, a glorificar o seu nome, e no final do tópico vai dizer que Elias finalmente pede ao Senhor a chuva e Deus manda a chuva sobre o povo. Amém, irmãos? Então, para me terminar, eu quero dizer o seguinte, que a relação que existe entre a graça e a misericórdia, né? A graça, irmãos, é Deus me conceder aquilo que eu não mereço. A misericórdia é Deus não me conceder o tratamento que eu merecia. Então, na realidade, o que o povo merecia pela idolatria? A seca, a ruína. Mas pela atitude de preparação, de restauração de valores, de renovação de princípios, pela atitude de oração humilde, simples, objetiva, bíblica, correta, o que Deus faz? Deus vai manifestar a sua misericórdia. O Salmos 30, verso 5, diz que a ira de Deus ela dura só um momento, né? E ele conclui naquela parte que todos nós recitamos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, ainda que Deus corrija, ainda que Deus açoite, o desejo de Deus é manifestar a sua misericórdia, porque ele é um Deus misericordioso. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Acabamos de ouvir esse tópico maravilhoso falando sobre a oração.